Olá, amigos. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no seu coração, na sua alma, na sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar realmente repousada no seu coração, na sua casa e em sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à gravação de mais esse vídeo. E a você que assistir mais tarde, que assistir esse vídeo, que Deus possa abençoar você de uma forma muito especial através da sua palavra aqui anunciada através desse vídeo que gravo neste momento em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Elizabeth Oliveira, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por estar conosco. Iomar Ramos lá em Portugal, Deus abençoe. Seja bem-vindo a esse momento. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial em nome de Jesus Cristo. Que durante a gravação desse vídeo, vocês e todos aqueles que entrarem aqui nessa gravação e assistir comigo, estar participando comigo, que Deus possa abençoar de uma forma muito especial em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou gravando mais um vídeo para a série O Evangelho da Salvação, como ele é. Esse vídeo vai para a playlist que tem esse nome lá no meu canal, Sansão R. Silva, no meu canal no YouTube. Você entra lá e procura a playlist O Evangelho da Salvação, como ele é, e você vai ver todos os vídeos que eu já gravei dentro desse assunto, dentro desse tema, e você vai poder assistir também esse vídeo que vai ser colocado lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração e logo em seguida nós vamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, engrandecido é o Senhor. Eu agradeço pelo privilégio, pela oportunidade, essa santa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, de poder meditar na tua palavra, de poder, ó Deus, estar diante do Senhor, de poder buscar a tua face, falar com o Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine para o entendimento da palavra santa do Senhor. Deus querido, nós pedimos, Senhor, abençoe cada um que estiver conosco, que estiver assistindo esse vídeo, a gravação desse vídeo, aqueles que posteriormente vão assisti-lo, ó Deus, que o Senhor possa abençoar de uma forma muito especial e que teu Espírito Santo ajude no entendimento daquilo que estamos, ó Deus, buscando entender na tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Bem, como eu já disse, nós estamos gravando mais esse vídeo com o tema O Evangelho da Salvação, como ele é. E você já parou para pensar alguma vez, você já parou alguma vez para meditar no grande amor de Deus por nós, em Jesus Cristo? É uma pergunta muito importante que eu estou fazendo e que nós devemos meditar muito nessa pergunta e dar uma resposta, bem à altura e satisfatória até a essa pergunta. Você já parou alguma vez para meditar no grande amor de Deus por nós em Jesus Cristo? Já parou também para pensar no verdadeiro significado do fato de Jesus ter passado por tudo o que sofreu na sua morte na cruz? Qual o significado de tudo aquilo? Jesus, que era filho de Deus, santo, jamais pecou, ele não errou diante de Deus, ele não pecou contra Deus e veio a este mundo, deixou a sua glória de ser Deus lá nos céus, deixou toda aquela glória que ele tinha lá e veio aqui habitar entre nós e sofreu e morreu na cruz do Calvário. Qual o verdadeiro significado de tudo isso? Por que ele se submeteu a toda essa situação? Por que ele passou por tudo isso? E voluntariamente. Já parou também para pensar que Deus
tinha você incluído em seu grande plano de salvação? Quer dizer, todos nós estávamos incluídos naquele plano. Deus sabia até o nosso nome, né? Todos nós, ele fez um plano para salvar todo aquele que nele cresce. E nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Agora, você já parou para pensar na realidade, né? Nesse grande amor, já parou para pensar que Deus tinha você incluído no seu grande plano de salvação? Tinha você, tinha a mim, né? Você que está assistindo esse vídeo, tinha você naquele plano. Já parou para pensar nisso? Que você estava incluído e que seu nome estava lá e que Jesus morreu por você? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já parou? Quanto tempo você já utilizou para pensar nesta verdade? E uma última pergunta para nós hoje. Com que frequência, né? Qual é a frequência com que você lê a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem a palavra de Deus para o nosso coração. Quando lemos a Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia Sagrada, é a própria boca de Deus falando conosco. É o próprio Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Quando lemos a Bíblia, é para ouvir Deus falar conosco. Toda a revelação que nós precisamos para saber de Deus está na Bíblia. E com que frequência você tem lido a Bíblia e meditado nela, né, para entender essas coisas? É ela que nos ensina sobre todas essas coisas. Então, fiquem essas perguntas para que nós possamos parar, meditar e levar em consideração aí o fato de que nós precisamos realmente entender o grande plano de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Bem, na última vez, no dia 24, né, do mês de novembro, no dia 24 do mês de novembro, que foi o domingo que nós gravamos aqui, um domingo que antecede o domingo passado, porque domingo passado eu estava em Belo Horizonte e gravei o meu último vídeo de domingo, foi domingo passado, gravei lá em Belo Horizonte, até num cenário diferente, né? Você já deve ter assistido. E nós consideramos Isaías capítulo 53, versículos 1, 2 e 3. Né? Nós consideramos os versículos 2 e 3 do capítulo 53 de Isaías. E hoje nós vamos, no mesmo capítulo 53 de Isaías, meditar um pouco sobre os versículos 4 e 5 da palavra de Deus. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Cleildes Valete, Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã Cleildes, obrigado por estar conosco, Deus a abençoe. Né? Nós temos aí Elizabeth Oliveira, né? Lá em Belo Horizonte, e Omar Ramos, lá em Portugal, e a irmã Cleildes, lá na Bahia. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, Deus os abençoe. Bem-vindo à gravação de mais esse vídeo do Evangelho da Salvação como ele é. Bem, como eu já disse então, hoje nós vamos meditar no capítulo 53 de Isaías, versículo 4 e 5. Lembre-se que no vídeo passado, dessa mesma playlist, nós meditamos os versos 2 e 3, e hoje são os versos 4 e 5. Sebastião Ferreira de Pinho, Deus abençoe, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à gravação de mais esse vídeo. Vamos ler então Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 4. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esses são os dois versículos do capítulo 53 de Isaías que nós vamos meditar neste momento.
O texto começa dizendo verdadeiramente. Verdadeiramente, quer dizer, seguramente, certamente. Não há a menor sombra de dúvidas. Não há dúvidas. Né? Quando ele diz verdadeiramente, ele estava dizendo, olha, não há a menor dúvida de que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Edna Lúcia, Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda também a este momento da gravação desse vídeo. Né? Então, verdadeiramente, quando ele diz verdadeiramente, ele estava querendo dizer, não há dúvida nenhuma, certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Edna Lúcia, boa noite e paz do Senhor. Amém, amém, Edna Lúcia? Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Né? Que Deus esteja te abençoando também, em nome de Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós estávamos enfermos pelos nossos delitos e pecados. Há um texto numa das cartas, né, do apóstolo Tiago, que ele chega a dizer que nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, mas ele veio para nos dar vida, e nos deu vida, nos ressuscitou, nos tirou da morte do pecado, nos tirou da morte, da sombra, das trevas e da morte do pecado. Ele nos tirou de lá, né? O Senhor Jesus Cristo. Amém. Edna Lúcia, estamos aqui ouvindo a palavra. Amém. Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Em nome de Jesus Cristo. Estávamos, portanto, enfermos. O pecado é uma enfermidade da alma. Ele adoece a alma, ele adoece o espírito, ele adoece o coração. O salário do pecado é a morte. Né? Temos isto escrito em Romanos, capítulo 3, verso 23, que o salário do pecado é a morte. E na contrapartida diz que a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nos trouxe a vida eterna, né, para nós sairmos da sombra e da morte do pecado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas dores sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Então, como eu já disse, verdadeiramente significa seguramente, certamente, ou seja, não há dúvidas. Será que tem alguém que duvida que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e tomou sobre ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades? Será que alguém duvida disso? Se alguém ainda duvida destas verdades, está precisando de uma experiência pessoal com Cristo, está precisando se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. É a meditação da palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus, é a busca do entendimento, né, da palavra de Deus, é que nos traz esse entendimento à nossa mente. E quando nós recorremos à Bíblia para meditar nela e buscar conhecimento de Deus, o Espírito Santo vem e nos ilumina, ele abre a nossa mente e nos ensina, nos faz entender aquilo que lemos na Bíblia Sagrada. Então, quando ele diz verdadeiramente, está dizendo, não há dúvida. Então, não duvidemos da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tomou sobre si. O que significa essa questão, né? essa expressão ali do profeta Isaías, quando ele disse, tomou sobre si nossas enfermidades? Isso é como alguém, né? Alguém que chega e toma a carga pesada de um outro alguém e coloca sobre si.
Alguém está levando uma carga muito pesada, está difícil, ele está quase não conseguindo levar, está muito difícil, está pesado demais. Então outro alguém chega e pega aquela carga daquele alguém e coloca sobre si para levar por aquele alguém aquela carga pesada. E foi isso que Jesus fez por nós. Na verdade, a vida de pecados, apesar dos prazeres que o pecado dá, porque as pessoas recorrem ao pecado, as pessoas se dão ao pecado, é por causa dos prazeres momentâneos que o pecado traz. Prazeres da carne, concupiscência da carne, as paixões carnais, né? Os prazeres carnais, o pecado atende a esses prazeres. O pecado faz isso conosco. Ele coloca o pecado vem para dar prazeres, mas prazeres momentâneos, prazeres que passam logo. Tila Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Né? Que Deus possa te abençoar neste momento da gravação desse vídeo. Seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E nós estamos considerando aqui que o pecado deixa a alma enferma, o pecado deixa a alma doente, deixa o coração desesperado, apesar dos prazeres que ele dá, prazeres momentâneos. E as pessoas se dão ao pecado por causa disso, só pensam nos prazeres momentâneos. Depois começa aquelas frustrações, começa a enfermidade da alma, do espírito, e essas enfermidades, elas transparecem até mesmo no corpo de cada um que se dá ao pecado. E isso é uma carga muito pesada. É uma carga que vai trazer como salário para a pessoa a morte espiritual, que é a pior morte, é pior do que a morte física, a morte espiritual. E Jesus tomou sobre ele essas enfermidades de morte, né? Essas enfermidades de morte que veio para nos trazer a destruição. Veio para nos trazer a destruição. Então Jesus tomou sobre ele. É bom que a gente pare para pensar seriamente nisso. Pense seriamente nisso. Não pensa na morte de Jesus na cruz do Calvário, no seu sofrimento, na sua vinda a esse mundo, apenas como um fato histórico, não. Como um fato histórico que aconteceu. Jesus não é herói. Jesus muito menos é ídolo. Jesus, ele veio com um único que podia salvar o ser humano. E o único que podia tomar o lugar do ser humano para satisfazer a justiça de Deus. E para satisfazer a justiça de Deus, ele tomou sobre ele, pense nisso, eu e você, todos nós estávamos enfermos pelo nosso pecado, enfermos, doente na alma, doente no espírito. E essa doença na alma, no espírito, que traz sofrimento, traz tristeza, angústia, depressão, esse sentimento de sofrimento na alma causado pelo pecado, é que acarreta todas essas coisas, e isso são enfermidades terríveis. Então, quando Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades, e as nossas dores, era como que alguém chegasse e tirasse de um outro alguém a carga pesada que estava carregando, quase sem aguentar. Então a pessoa alivia aquela outra pessoa e toma sobre ela aquela carga e leva aquela carga. Isso aqui significa, né, isto. Levou nossas dores. Jesus levou as nossas dores. As dores que hoje sentimos, ele levou sobre si. Ele as sentiu conosco. E a sentiu por nós. Quando nós passamos por dores nesta vida, quando nós sofremos dores nesta vida, porque essa vida realmente é uma vida de dores, é uma vida de sofrimento, de luta sem cessar. Se luta muito nesta vida. Há pessoas que estão quase não aguentando, algumas estão com a luta tão terrível, está com um peso tão terrível, está com uma enfermidade tão horrível na alma, que eles pensam em dar cabo da própria vida, e alguns chegam mesmo a essa situação de tirar a própria vida.
por causa das dores que o pecado traz. É exatamente isso, as dores que o pecado traz. Antes de pensar nos prazeres do pecado, antes de pensar nas paixões carnais, nos desejos da carne, é preciso que a pessoa pare para pensar nas consequências depois. As consequências depois são consequências de morte. E morte da alma, morte do espírito. Doenças, enfermidades horríveis. As pessoas precisam parar para pensar antes de dar vazão aos seus sentimentos carnais, às suas paixões carnais, aos seus desejos carnais. Elas precisam parar para pensar muito nisto. Não pensar somente nos prazeres que o pecado dá. Prazeres momentâneos, passam logo. E depois vem uma carga de sofrimento que a pessoa não aguenta levar. Mas Jesus veio, tomou sobre si as nossas dores. Então, quando nós estamos passando por dores nesta vida, por dificuldades, sofrendo, não devemos pensar que somos apenas vítima do sofrimento e que estamos sofrendo dores que nós não estamos aguentando e que muita gente até pensa que Deus não está mais olhando para ela, mas é preciso a pessoa parar para pensar que Jesus sofreu por nós e sofreu conosco. Ele levou sobre ele as dores nossas, as dores que o pecado trouxe a nós, porque nós nos entregamos ao pecado. Isso significa, né, ele levou sobre si as nossas dores. As dores que hoje sentimos, Jesus levou sobre si. Ele as sentiu conosco e as levou por nós. Então devemos pensar nisto. Isso foi parte do plano de Deus para salvar a todo aquele que crê nele. Aqueles que creem no evangelho da salvação, aqueles que creem na morte de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que creem que Jesus veio por amor a nós e humildemente obedeceu a Deus, que nos amou de tal maneira que deu ele, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Isso está em João capítulo 3, versículo 16. Que todos conhecem. O versículo ainda diz o seguinte: nós o tínhamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, ele levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores tomou sobre ele, e nós pensávamos, o profeta Isaías estava dizendo isso, ele que estava dizendo isso, e profetizando. E ele disse, nós o tínhamos por aflito, ferido de Deus. Sabe o que significa isso? Os homens, as pessoas estavam pensando consigo mesmas, esse aí não vale nada, ele é indigno. Ele é indigno. E naquele tempo, as pessoas diziam que Jesus era o mais indigno de todos os homens. Eles rejeitaram Jesus, blasfemaram contra Jesus. Eles acusaram Jesus de pecados, acusaram Jesus até de ser endemoniado. Quando Jesus expulsou alguns demônios, alguém chegou e disse, ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul, que é o maioral dos demônios. Então chamaram Jesus de endemoniado. Eles achavam que Jesus estava sofrendo e passou por tudo aquilo pelo juízo de Deus, por causa de pecado dele mesmo, mas na verdade o pecado era nosso. Nós pecamos, nós erramos, e Jesus tomou sobre ele o castigo desses nossos pecados. A humanidade precisa saber isso. Nós estamos ouvindo um monte de mensagens, mas muitas mensagens, mensagem da Bíblia, ou aparentemente, né, mensagens da Bíblia não falta, se prega demais na televisão, se prega demais nas ruas, se prega demais nos púlpitos da igreja. Mas a maioria das pregações hoje são pregações para amaciar o ego, né? e dar apoio às paixões carnais. Não se para falar mais na questão do sofrimento de Jesus por nossa causa. No fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele entregou a sua vida por nós e sofreu pelos nossos pecados, tomando sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós pensávamos apenas que ele estava sofrendo pelo juízo de Deus, ele é pecador. Os homens pensavam isso de Jesus.
Então, quando ele diz, nós o tínhamos por aflito, ferido de Deus, não é Deus que está ferindo ele. É Deus que está castigando ele. É Deus que está punindo ele. É o juízo de Deus sobre ele. Mas o juízo de Deus sobre Jesus era o juízo de Deus que seria sobre nós. E nós estaríamos completamente perdidos se o juízo de Deus, ao invés de cair sobre Jesus, se Jesus não tivesse tomado para ele o juízo de Deus, nós sofreríamos o juízo de Deus, mas não haveria salvação para nós. A nossa salvação está no fato de que Jesus humildemente se submeteu a Deus e se entregou, dando a sua vida pelos nossos pecados, tomou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores, né? E ele foi punido pelos nossos pecados. Precisamos ter isso em mente, precisamos pensar, essa não é uma mensagem antiquada, essa não é uma mensagem do passado, essa não é uma mensagem que já passou da época, não, ela é uma mensagem atual para nós hoje, e o mundo precisa ainda ouvir essas mensagens do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Fui ferido pelas nossas transgressões, é o texto que nós lemos, é outra parte do texto que nós lemos. Ele disse, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é transgressão? A transgressão é quando nós contrariamos, né, a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós, mas nós contrariamos essa vontade de Deus. Deus tem um caminho para nós, mas nós não andamos por esse caminho de Deus, andamos por outro caminho, pelos nossos próprios caminhos. Deus tem um plano para a nossa vida, mas nós não nos submetemos a esse plano de Deus. Nós fazemos os nossos planos próprios e vivemos por eles, e não buscamos a resposta de Deus, conforme nos diz Provérbios, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E aí nós fazemos os nossos planos e nem buscamos qual é a resposta que Deus tem para nós, né? Mas nós, assim, dessa forma, nós transgredimos, pecamos contra Deus, né? Ele foi ferido, né? Quer dizer, furaram suas mãos, furaram seus pés, furaram seu peito, colocou aquela coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e aqueles espinhos eram espinhos venenosos, que ao furar e rasgar, né, eles provocavam febre quase que imediato, e inflamações, e quase que imediatamente. Foram esses espinhos que estavam sobre Jesus. Então, com aquela coroa na cabeça, tirando, arrancando a sua pele, furando e derramando o seu sangue na sua cabeça, quando furaram o seu peito, quando cravaram os cravos no punho de Jesus, quando cravaram os cravos nos pés de Jesus, quando furaram o peito de Jesus com uma lança, o chicote que bateram em Jesus com pontas de aço e venenos, né? Quando batia, puxavam e a chicotada rasgava a pele de Jesus. Então ele foi ferido, e está falando de ferimentos físicos mesmo. Se bem que a maior dor que Jesus sentiu não foi os ferimentos, não foi a dor física, mas foi a dor lá dentro da alma, do espírito, por causa de toda a consequência do pecado, das nossas paixões carnais, da nossa maldição, das nossas enfermidades, e a verdadeira dor ele estava sentindo lá dentro dele, porque também Deus virou o seu rosto de Jesus, porque não suportava ver tanta maldição, tanta trevas, tanto pecado sobre a vida de Jesus, pecados e maldição que eram nossas. Então Jesus estava ferido na alma também por causa desse momento angustiante do seu próprio pai ter que virar dele o seu rosto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas injustiças. Ele foi moído, né? Ele foi esfacelado, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, pelas nossas injustiças. O texto ainda diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Pelo seu castigo, todo aquele castigo que foi imposto a Jesus, as pisaduras, né? Arrebentando com o seu corpo, derramando todo o sangue que havia no corpo de Jesus.
esse castigo que foi realizado para nos trazer a paz, fomos sarados. Ou seja, pelo seu castigo e pesaduras, nós alcançamos a paz, a verdadeira paz. Aquela paz que o próprio Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas ele ainda disse, não vou-la dou como o mundo a dá. Quero gravar um vídeo falando sobre essa questão de que a paz de Jesus não é a paz que o mundo dá. Mas isso vamos gravar num outro vídeo. Mas foi o castigo, as pisaduras, os ferimentos, Jesus ter sido esmagado na cruz do Calvário, foi isso que nos trouxe a paz, a verdadeira paz que ele concede. E também por ele nós fomos sarados. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador, que crê no seu sacrifício, na sua morte, e que se arrepende de seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, com a boca confessa e lá no coração crê que Jesus Cristo, por tudo isso, nos salvou, é o nosso único e suficiente Salvador. Então, essa pessoa que alcança a verdadeira paz, e ela é sarada na alma, no espírito, na mente, no coração, o próprio corpo alcança a cura por todas essas coisas de Jesus ali na cruz do Calvário. Isso significa o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alcançamos por tudo isso, em todo o sofrimento e morte de Jesus, nós alcançamos a verdadeira paz e fomos sarados. O mundo precisa saber que só em Jesus a pessoa alcança a verdadeira paz e ela é sarada, ela é curada na sua alma, no seu espírito, no seu coração, na sua mente e até no seu corpo. Até no seu corpo. E eu quero terminar com a meditação aqui do apóstolo Pedro, né? Em 1 Pedro, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 21 a 24, apóstolo Pedro, em sua carta universal, ele falou sobre isso, sobre esse sofrimento de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Veja o que o apóstolo Pedro fala sobre isso. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. Ele disse, ele não cometeu pecado nenhum, nem na boca de Jesus se achou algum engano. Né? Veja o que diz esse versículo 22. Ele, Jesus, não cometeu pecado algum, nem na sua boca se achou engano. Quando o injuriavam Jesus, quando o injuriavam, ele não injuriava, ele não respondia às injúrias contra ele com outras injúrias. E quando padecia, não ameaçava. Quando ele padecia sofrimento, desprezo, né, abandono, ele não fazia ameaças. Né? Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem é que julga justamente? Deus. Então, diante das ameaças, diante do desprezo, diante do sofrimento, Jesus se entregava a Deus, se colocava nas mãos de Deus para que fosse sustentado por ele. Grande exemplo para nós, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Vamos nos entregar a Deus, pois Deus julga justamente. Ele é verdadeiramente justo. Então, está em sofrimento, está em luta, está em dificuldade. Lembre-se que Jesus passou por tudo isso, mas ele se entregava a Deus, que julga justamente. Nós devemos fazer o mesmo, nos entregar a Deus, nos colocar nas mãos de Deus em todo o sofrimento que passamos aqui nesta vida. Né? E aí, o verso 24, ele diz, ele levou em seu corpo os nossos pecados. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, né? O madeiro lá, aquela cruz. Para que, mortos para o pecado, né? Quer dizer, esse sofrimento, né? O mistério de Jesus, da sua morte, seu sofrimento na cruz do Calvário,
nos faz morrer para o pecado e nos traz vida em Deus, vida em Cristo, né? Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus cumprida em Jesus, né? Pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Quer dizer, o apóstolo Pedro falou daquilo que o profeta Isaías falou lá, estava falando no capítulo 53, né, do seu livro lá, Isaías capítulo 53. Ele disse, ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus que foi cumprida em Jesus, né? Foi cumprida em Jesus. E pelas suas feridas fostes sarados. Esta é a palavra nossa desse vídeo. Em Jesus Cristo, na sua morte, na cruz do Calvário, na sua morte, no seu sofrimento, no seu sangue sendo derramado completamente ali na cruz do Calvário, ele fez tudo isso para nos dar a verdadeira paz, para nos dar realmente a verdadeira vida e nos sarar, nos curar de tudo aquilo que é imundícia do pecado. Que Deus abençoe o seu coração. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui durante essa gravação. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, né? Comenta, assista o vídeo e faça um comentário aí sobre o conteúdo do vídeo. Eu gostaria de ouvir o seu comentário aí sobre esse conteúdo. Leia a Bíblia e tenha sua própria opinião sobre o que estamos lendo aqui na Bíblia e coloca aí, aí embaixo do vídeo. Coloque a sua opinião, a sua palavra, em nome de Jesus. Comente sobre esse vídeo. E se você puder também, visite o meu canal, Sansão R. Silva, no YouTube. E veja esse vídeo lá e muitos outros que nós gravamos aqui com esse tema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Muito obrigado por estar conosco. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por estar conosco.